Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre VLANs. Nós vamos começar a introduzir o conceito de VLANs. Então, eu vou separar o conteúdo em 3 vídeos. Nesse eu vou apresentar o conceito geral de VLAN. No segundo eu vou apresentar um conceito muito importante chamado trunking. E no terceiro vídeo eu vou apresentar o conceito de roteamento de dados entre VLANs. Bom, eu vou pular aqui então para a nossa apresentação. Aqui na apresentação, pessoal, primeira coisa, a gente vai definir o que é uma VLAN. Né? Eu sei que vocês conhecem a sigla LAN, né? Local Area Network, mas aqui talvez ela tenha um significado um pouco diferente, tá bom? Ela pode ter um significado um pouco diferente. Então, aqui a gente vai definir a LAN como uma área, uma rede, onde todos os dispositivos que estão conectados a ela estão no mesmo domínio de broadcast, tá? No mesmo domínio de broadcast. O que é isso? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Uma rede bem simples, composta por 4 computadores. E esses 4 computadores estão conectados a um switch. Então, o que significa dizer que os computadores estão no mesmo domínio de broadcast? Se o computador aqui, ó, AG1, quer mandar um quadro, né? Lembrando que quadro é a definição de pacote, né? É a noção de pacote na camada de enlace, que é onde o switch trabalha, tá? Um quadro é isso. Então, o AG1 quer mandar, por exemplo, um quadro para o computador aqui BR1. Então, ele pode fazer esse encaminhamento aqui pelo switch, né? O switch ele vai fazer o redirecionamento do pacote aqui para o BR1, né? E isso é possível porque tanto a G1 quanto o BR1 estão no mesmo domínio de broadcast, tá bom? Eles podem transmitir, eles estão conectados fisicamente ao mesmo meio físico, tá? Então, se o AG2 deseja mandar um quadro para BR1, por exemplo, também, é só ele encaminhar aqui porque eles estão conectados ao mesmo domínio de broadcast, tá bom? Então, se um computador não está conectado ao mesmo domínio de broadcast de outro, então ele vai ter que utilizar algum meio intermediário para encaminhar o quadro, para encaminhar os dados, tá? Pode ser, por exemplo, através de um roteador, né? Mas aqui eles estão ligados diretamente. No entanto, pessoal, às vezes o domínio de broadcast, né, colocar os computadores, todos os dispositivos no mesmo domínio de broadcast, não é desejável, tá? Eu vou voltar aqui para a gente exemplificar. Vamos imaginar que aqui eu tenha o computador, né, AG1 e o AG2, e eu tenho aqui o BR1 e o BR2. Vamos dizer que esses computadores aqui, eles pertençam a setores diferentes. E eu não quero ter problemas de segurança do tipo, né, o usuário do AG1 tentou invadir o computador BR1 do outro setor para roubar algum tipo de informação, né, uma espécie de hacking interno. Então eu não quero ter esse tipo de problema. Eu quero que AG1 e AG2, né, estejam separados de BR1 e BR2. Né? Então a G1 vai poder conversar com a G2 e BR1 vai poder conversar com BR2, mas esses grupos não conversam entre si. Né? Então, obviamente, né, se vocês entenderam o tema até agora, é lógico a gente afirmar então que nós queremos criar aí 2 domínios de broadcast. Um domínio para G1 e a G2 e outro domínio para BR1 e BR2. Tá? Então eu dei esse exemplo, né, que toca na questão de segurança, mas isso também pode ser também desejável, né, fazer essa divisão no quesito de performance. Por quê? Porque quanto menos computadores eu tiver em um domínio de broadcast, mais eficiente vai ser essa rede, tá? Vai fluir menos pacotes por ela, tá? E por conta disso, o desempenho acaba aumentando, tá bom? Então, eu tenho questão de segurança
e eu tenho a questão de performance também. Tá? Com exemplo de performance, vamos imaginar aqui que, por exemplo, BR1 e BR2 sejam computadores que pertencem ao setor que trabalham ali com edição multimídia, né? Edição de vídeo e áudio. Então, isso, pela natureza, né, dos arquivos multimídia, isso pode gerar muito quadro, muito pacote na rede, né? E BR1 e BR2 faz parte, é inerente do trabalho deles lidarem com tantos pacotes, mas vamos imaginar que a G1 e a G2 sejam um setor que trabalha ali com contabilidade, com RH, onde o fluxo de pacotes na rede é menor. Então, se tiver tudo no mesmo domínio de broadcast, o que vai acontecer? A G1 e a G2 vão acabar sendo prejudicados por conta dos pacotes que estão fluindo ali de BR1 e BR2. Tá? Então, essa questão de desempenho, se eu cortar o domínio de broadcast, né, eu acabo livrando, vamos dizer assim, a G1 e a G2. É óbvio que isso são exemplos, né, pessoal? Mas essa ideia ela pode se enquadrar em outras situações também. Bom, a primeira abordagem que a gente pode fazer para separar esses domínios de broadcast é criar duas redes físicas independentes. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui na figura. A G1 e a G2 estão interconectados a um switch e BR1 e BR2 estão conectados a outro switch. E percebam que esses switches não estão conectados entre si. Né? Então, ou seja, na prática, a gente tem aqui duas redes distintas, duas redes físicas distintas. Ou também dois domínios de broadcast distintos. Tá? É uma abordagem eficiente que vai atender tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, a questão de segurança, a questão de performance? É. No entanto, ela tem uma desvantagem. Qual que é essa desvantagem? Eu estou duplicando aqui a rede, né? Então, se, por exemplo, esse switch aqui é um equipamento que custa R$2.000, para fazer essa rede, eu vou precisar de 2 switches, né? Ou seja, R$4.000. Tá? Então, na questão de custo, essa proposta aqui ela não é tão interessante. Tá? A outra proposta é justamente nós criarmos essa divisão dos domínios de broadcast a um nível lógico, tá? A um nível virtual. O que é virtual? Né? Às vezes os alunos têm dificuldade de entender essa questão de virtual, né? Máquina virtual, né? Ou agora o conceito, né? VLAN, virtual LAN. Mas virtual é algo que não opera diretamente ali no ambiente físico, né? É algo que vai operar dentro de um ambiente computadorizado. No caso aqui o switch. Então, qual que é a ideia aqui? Eu crio 2 domínios de broadcast a nível virtual, tá? Dentro do switch e coloco, né, os 2 computadores, as 2 duplas de computadores nesses domínios diferentes. Então, a gente vai dizer que esses domínios de broadcast diferentes aqui são as VLANs, tá bom? Então, apesar deles estarem conectados ao mesmo equipamento, aqui ao mesmo switch, né? Nós então vamos aplicar uma configuração a esse switch para que esse switch não permita que que os dados aqui de AG1 e AG2 fluem para BR1 e BR2 e vice-versa. Tá? Então, o switch ele vai criar ali dentro dele, como se ele criasse dentro dele ali uma barreira de divisão entre esses dois. Né? E os quadros não vão fluir de um para o outro. Então, é o mesmo resultado, isso daqui é o mesmo resultado que a gente teria aqui, tá? Só que utilizando apenas um switch, né? E fazendo essa divisão a nível de configuração. Então, essa abordagem, né? O nome dessa abordagem é VLAN. Tá? Então, isso é VLAN. Então, o que é uma VLAN? Né? A VLAN, então, é uma sigla para Virtual LAN, né? É uma rede virtual que opera em cima de uma rede física. Né? Então, olha só aqui esse exemplo, né? Esse outro exemplo aqui com essa imagem. Aqui a gente temos um switch e aqui nós criamos 3 VLANs. Uma VLAN para aluno, uma VLAN para professores e uma VLAN para funcionários. E a ideia é que uma VLAN realmente não pode se comunicar com outra VLAN a princípio. Tá? O switch não permite isso. Então vamos imaginar aqui nesse exemplo, né, de uma escola.
O aluno deseja, por exemplo, invadir o computador do professor para alterar a nota dele. Espertinho, né? Não é possível, porque eles pertencem a VLANs diferentes. Tá? Trazendo um exemplo lá dos laboratórios do campus, né, do instituto, para vocês lembrarem. Cada laboratório, pessoal, é uma VLAN. Tá? Então, por exemplo, se um aluno que está dentro lá de uma VLAN deseja, por exemplo, invadir um computador lá da secretaria acadêmica, ele não consegue, tá? Porque estão em VLANs diferentes. Se um aluno, por exemplo, faz algum programa, algum aplicativo lá que fique gerando pacotes na rede, né, para fazer um ataque de negação de serviço na escola, por exemplo, né, para deixar a rede carregada, a rede lenta, né, isso vai afetar alguma coisa? Vai afetar a VLAN onde ele está, vai afetar o laboratório onde ele está. Mas os laboratórios ali ao lado, como pertencem a outras VLANs, não vai afetar o desempenho. Tá bom? Então, a gente, só para deixar isso bem claro, nós dizemos que a VLAN segmenta um domínio de broadcast. O que é segmentar? É dividir. Né? Então, aquilo que pertencia ao mesmo domínio, agora nós criamos vários domínios de broadcast diferentes, né? Impossibilitando que computadores de VLANs diferentes possam comunicar-se entre si. E como que essa configuração de VLAN é realizada na prática? Bom, eu mencionei anteriormente que toda a configuração da VLAN é feita no switch, tá bom? Então, eu não vou implementar a VLAN, por exemplo, no meu computador, né, ou na impressora da rede, ou na câmera de vigilância. Não, a VLAN ela é implementada no switch. E qualquer switch implementa VLAN? Não, precisa ser um switch gerenciável. Tá? Um switch que é não gerenciável não implementa VLAN. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um switch gerenciável da marca TrendNet. Esse switch ele possui aqui 8 portas, provavelmente é Gigabit Ethernet, tá, pessoal? Eu não me atentei a esse fato, se é Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Eu vou presumir que seja Gigabit Ethernet. E aqui ele tem 2 portas Ethernet, tá? Ele tem suporte para fibra ótica, me perdoem. Ele tem suporte para fibra ótica também, né? E percebam que esse switch, além dessas portas, essas interfaces aqui, onde eu vou conectar os meus equipamentos, ele tem aqui uma outra interface Ethernet, tá? Talvez vocês não consigam ler aqui a letrinha, a legenda que está aqui em cima, mas é console. Então, quando eu quiser administrar esse switch, tá? Depois, mais para frente, eu vou gravar um outro vídeo mostrando ao vivo para vocês um switch, né, gerenciável. Mas esse switch aqui, quando eu quero administrar ele, eu vou plugar um cabo aqui, Ethernet, nesse console, para que eu possa administrar ele ali via cabo serial, tá? Via comunicação serial. Né? E à medida que eu acesso as configurações desse switch para fazer o gerenciamento dele, né? Normalmente isso é feito via linha de comando, eu vou aplicar alguns comandos nesse switch, né? Eu vou indicar qual VLAN essas portas participam. Então, uma coisa muito importante também é que VLAN, toda VLAN, ela tem um ID, ela tem um código. Então, sempre quando eu crio uma VLAN, ela possui um código único para ela. Então, só para deixar isso bem claro para vocês, aqui nesse exemplo aqui da escola, né, a VLAN dos alunos, ela possui o ID 10. A VLAN dos professores, ela possui o ID 20. E a VLAN dos funcionários possui o ID 30. Tá? Então, sempre quando eu vou criar uma VLAN, ela vai ter um ID. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atrelar cada porta do meu switch, a VLAN que eu quiser. Então, por exemplo, aqui, né? Esse switch aqui, ele tem 2 VLANs cadastradas, por exemplo. Então, essa primeira porta pertence à VLAN 10. A segunda porta pertence à VLAN 20. A terceira porta também pertence à VLAN 20. E a quarta porta pertence à VLAN 10. E aí eu vou aplicando as VLANs para cada porta do switch. E aí, obviamente, né, as portas que estão na VLAN 10 podem comunicar-se entre si. Então, nesse exemplo, a porta 1 e a porta 4 podem estabelecer comunicação entre eles. Então, os dispositivos que estão conectados a elas vão poder conversar entre si. E a porta 2 e 3
né, pertencem à VLAN 20, elas podem conversar entre si também. Então, os dispositivos que estão conectados a ela podem conversar. Por padrão, pessoal, todo switch ele cria no mínimo uma VLAN, tá bom? Então tem lá no mínimo uma VLAN sempre. E por padrão, todas as portas estão nessa VLAN. Normalmente é a VLAN ali com código 1, tá? Ou código 10, dependendo da marca do switch. E todas as portas estão nessa VLAN. E aí, à medida que eu vou criando novas VLANs, eu posso alterar essas portas. A gente vai ver isso do ponto de vista prático logo no simulador, né? Na próxima aula no simulador. Mas a teoria é essa, e é bem simples, né, pessoal? É bem simples a ideia de VLAN, essa questão de porta. A configuração vocês vão ver também que é muito simples. Bom, então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar de trunking.